Na jornada de recuperação, chega um momento que, olha, define todo o resto do caminho. E não é sobre lutar com mais força, mas sim sobre parar de lutar. Hoje a gente vai mergulhar fundo no terceiro passo de Narcóticos Anônimos, a decisão de entregar. Essa única frase aqui é o coração de tudo. Parece simples, né? Mas palavras como entregar, vontade e essa parte, Deus na forma em que o concebíamos, carregam um peso, uma profundidade enorme. Vamos desvendar o que elas realmente significam na prática. Para a gente entender bem essa decisão, vamos seguir uma jornada em 5 partes. A gente começa no ponto de viragem, passa pela prisão da vontade própria até chegar na libertação, que vem com uma forma totalmente nova de viver. Então, vamos lá. O ponto de viragem. Depois de admitir a derrota lá no primeiro passo e encontrar uma fagulha de esperança no segundo, o terceiro passo é aquele momento crucial onde a fé começa a virar ação de verdade. E o ingrediente-chave para isso acontecer é a tal da boa vontade. O material de origem define isso de um jeito bem simples, é a disposição de deixar um poder superior entrar na nossa vida. E o mais interessante é que não precisa ser uma boa vontade perfeita, gigante. Ela pode começar pequenininha, sabe? Como uma semente que vai crescendo conforme a gente aprende a confiar. Isso nos leva direto para o problema central que o terceiro passo veio resolver. A vida que é governada só pela nossa própria vontade. O texto descreve isso como uma verdadeira prisão. E como é essa prisão por dentro? Bom, ela se manifesta com uma mente fechada, com má vontade, com um egocentrismo que isola a gente de todo mundo. É aquela tentativa exaustível, sabe? De controlar tudo e todos, vivendo no centro de um universo que a gente mesmo criou. O resultado final de viver assim é inevitável. A gente acaba preso num ciclo vicioso de medo e dor. Uma busca sem fim por controle que, ironicamente, só deixa a nossa vida ainda mais fora de controle. Ok. Se a vontade própria é a prisão, o terceiro passo oferece a chave. Vamos explorar agora como essa decisão de se entregar vira a solução, mesmo que ela venha com um monte de dúvidas e medos. E essas dúvidas são super naturais. É muito comum pensar, tá, mas o que vai acontecer comigo se eu soltar as rédeas de verdade? Por que isso é tão necessário assim? São medos e incertezas totalmente válidos quando a gente encara uma mudança tão fundamental. O contraste é gritante. Olha só, de um lado a vontade própria, que prende a gente em tentativas inúteis de controle e num ciclo de dor. Do outro lado, a entrega, que nos abre para a possibilidade de um cuidado muito melhor que o nosso, para um compromisso real com o bem-estar e para o início de uma relação espiritual. A base para essa decisão está toda nessa crença central aqui. A ideia não é desistir da vida, mas sim acreditar que existe uma força que pode gerenciar as coisas com mais sabedoria e cuidado do que a gente jamais conseguiu. Mas uma decisão é só o começo, né? O verdadeiro desafio é viver essa decisão todos os dias. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como é que se coloca essa decisão em prática? E aqui está o pulo do gato. É muito mais fácil tomar a decisão num momento de clareza do que viver de acordo com ela todo santo dia. Especialmente quando os velhos hábitos vêm com tudo para nos puxar de volta. Esse é o verdadeiro trabalho da recuperação. Então, como é que se sustenta esse compromisso? Bom, o caminho exige determinação, tempo e muita coragem. Exige prática diária e, o que é fundamental, a ajuda de alguém que já trilhou essa estrada, um padrinho ou madrinha. Na prática, isso se traduz em 4 ações bem claras. Primeiro, desistir ativamente do controle. Segundo, construir uma relação pessoal com um poder superior. Terceiro, entregar as dificuldades conforme elas vão aparecendo. E quarto, usar essa base para continuar o trabalho nos outros passos do programa. Esse ponto aqui é fundamental para a gente desmistificar a entrega. Entregar não significa ser passivo ou não fazer nada de jeito nenhum. Significa fazer a nossa parte, agir da melhor forma possível, mas se libertar daquela ansiedade e daquela necessidade de controlar o resultado final. Quando essa prática se torna um hábito, ela resulta em algo realmente transformador. É a nossa última sessão, uma nova forma de viver. O que acontece é uma mudança profunda de perspectiva. É como se a gente trocasse as lentes com que vemos o mundo. A gente deixa para trás uma visão toda distorcida pela autopiedade e pelo ressentimento e passa a enxergar a vida com honestidade, com fé e com responsabilidade. E os resultados a gente sente na pele. O alívio de soltar aquele peso, de ter que controlar tudo, é imenso.
Com ele vem a aceitação, uma visão mais positiva e a força para enfrentar a vida sem fugir. Uma nova integridade começa a guiar as nossas ações, abrindo espaço para relações de verdade e para a redescoberta da alegria e do riso. E o ponto mais importante é que todo esse alívio e crescimento são só o começo. Como diz a citação, é só um gostinho, um vislumbre do que é possível através da prática contínua dos 12 passos. E isso serve como um lembrete essencial. A decisão do terceiro passo é a fundação, sabe? É a base sólida sobre a qual todo o resto da estrutura da recuperação vai ser construído. Não é o fim da jornada, de jeito nenhum. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental no ar. Se essa é a decisão, como é que a gente mantém ela viva e constrói a partir dela? A resposta está no trabalho que vem a seguir. A coragem de olhar para dentro, que é a essência do quarto passo.